Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. Vamos conversar um pouco sobre racismo estrutural e é um tema que vemos tanto na internet, nas redes sociais, nos debates, um tema tão importante e precisamos falar sobre realmente com o coração aberto e a mente aberta para isso, principalmente não negando a necessidade de se falar. Então já começa por aí, precisamos falar, precisamos entender, precisamos buscar com as pessoas que estão nesse movimento a base disso tudo, o entendimento disso tudo. Quando nós falamos esse nome racismo estrutural, essa expressão, ele é um conjunto de práticas, né, históricas, interpessoais, culturais, em que uma etnia tem privilégios e uma outra etnia não. Então, uma consegue coisas, alcança coisas, enquanto que a outra não tem as mesmas oportunidades. Então, partindo disso, primeiro passo, entender que isso existe, que isso acontece, que isso já acontece há muito tempo. Então, vamos olhar a história da chegada dessas pessoas, por exemplo, se falando em Brasil, né? Se falando aqui, da chegada dessas pessoas aqui que foram escravizadas e como foi o caminhar dessa luta, desse sofrimento, e como chega nos dias de hoje em que ainda não entendemos a real necessidade de se ter igualdade e de olhar para o outro tentando, pelo menos, entender o outro, ter empatia. E quando a gente fala de empatia, se colocar no lugar do outro, existe uma frase, né, uma colocação da filósofa Djamila Ribeiro. Ela fala o seguinte de empatia, e ela é do movimento, ela está engajada nisso, né? Os livros dela estão aí em primeiro lugar de vendas, então é uma mulher realmente engajada nisso, sabe do que está falando. E ela diz o seguinte, ela fala que empatia não vem de uma hora para outra, não vem assim, tenha empatia. Não é assim que funciona. É preciso construir intelectualmente, ou seja, é preciso pesquisar, é preciso buscar, é preciso estudar para você entender. E aí, a partir do entendimento, nós começamos a ter um outro olhar e percebemos assim, nossa, o que eu fazia até então não era certo. Esse olhar que eu tinha diante do movimento negro, ou diante mesmo do sofrimento de pessoas que passam diariamente por violência e preconceito, quando eu começo a ter esse olhar diferenciado, é legal, porque eu entendi, porque eu busquei, porque eu vi historicamente como é que isso funciona e porque eu estou tão imerso muitas vezes dentro do contexto como brancos, muitas vezes, né? E aí a gente está falando de pessoas brancas que nós não percebemos. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, é a gente não perceber. Então, o primeiro exercício a ser feito, abra-se, olhe realmente para o que essas pessoas estão dizendo, para que a gente possa entendê-las, entender o que elas passaram. Porque uma pessoa branca, ela não sabe o que é, ela não consegue, ela não sentiu na pele, ela pode ter uma ideia, pode ficar triste, pode não aceitar, pode realmente querer ajudar, querer se engajar, né, nessa luta também, ajudar nisso, mas ela não sabe porque não passou.
Uma mãe de um jovem branco, ela não tem as mesmas preocupações de um jovem negro, não tem. Então, essa mãe de um jovem branco, muitas vezes, que fala, olha filho, leva o casaco, cuidado com isso, tudo bem, tem muita violência, e a violência realmente é para todo mundo, existe violência para todos, mas a voz dessa mãe, a orientação dessa mãe de um jovem negro é completamente diferente, a preocupação dela é diferente, porque ela tem ainda um medo maior do que a outra, é o medo da violência contra a cor, contra o que o filho dela é e a filha. Então, tudo isso é preciso ser olhado. Precisamos ter cuidado com várias coisas, com vários discursos nossos, que às vezes, gente, é de boa intenção. Realmente, a pessoa fala de boa intenção, mas é perigoso. Por exemplo, quando o movimento vem e diz assim, vidas negras importam. E eu, normalmente, como brancos, né, falam, olha, todas as vidas importam. Bom, vamos olhar essa frase, todas as vidas importam. Óbvio, todas as vidas importam, sabemos disso. Só que quando está dentro de um contexto, isso é perigoso. Porque se a gente está lutando, dizendo assim, ó, vidas negras importam, porque são pessoas assassinadas, pessoas violentadas, pessoas com falta de oportunidade, enquanto que outras têm. E elas estão lutando por isso, dizendo essas vidas importam. E eu vou e digo assim, não, todas as vidas importam. Eu estou tirando o valor daquilo ali, daquele movimento. Eu estou dizendo que não é tão importante, eu estou invalidando. Então temos que ter cuidado com isso, observarmos isso. Todas as vidas importam sim, só que quando alguém vem e diz vidas negras importam, estão lutando por um ideal, por uma igualdade, por contra uma violência que está acontecendo diariamente, com números estarrecedores. E que a gente muitas vezes nega e fala assim, não, todas as vidas importam. Então nessa hora não devemos usar essa frase. Nessa hora devemos dizer vidas negras importam. Então, olharmos realmente, e aí digo do ponto de vista de pessoa branca, olharmos com o coração aberto e a mente aberta para tudo isso que a gente vem vivendo e não vem percebendo, em que coisas aconteciam na nossa família ou em sociedade que era normal. Tudo bem, já me acostumei com isso, a piada é assim mesmo, isso é assim mesmo. Então, muitas vezes, à mesa de Natal, alguém soltava uma piada racista. E outras vezes a gente até nem achava graça naquilo, mas deixava pra lá, porque é assim mesmo. Então, quando percebemos isso, como começamos a perceber, caramba, olha como era, olha como eu estava cego para isso. Por mais que a gente se ache sem racismo, sem preconceito, nós percebemos as coisas de forma normal, piadas infelizes de forma normal, a hipersexualização do homem negro, da mulher negra de forma normal. Não nos atentamos, não percebemos. Então, olhar com o coração aberto, olhar sim com um olhar de igualdade, porém entendendo que é muito importante olharmos esse movimento como algo que vai impactar a sociedade, está impactando a sociedade e não temos como voltar, precisamos caminhar, avançar, ainda que doa, porque olharmos para dentro de nós e vermos que muitas vezes o racismo esteve entranhado, esteve dentro da nossa mente sem que percebêssemos. No nosso medo diante de uma pessoa negra que passa na rua,
no nosso olhar diferenciado para alguém, no comentário se o cabelo é assim ou é assado, como se existisse o cabelo bom ou o cabelo ruim. E tudo isso a gente foi ouvindo e achando normal. Então, o chamado desse movimento me parece que é isso, pelo menos percebo dessa forma, e acho que pessoas brancas devem fazer o esforço para perceber dessa forma. E o nosso olhar também agora, do ponto de vista umbandista, como umbandistas, é que devemos fazer uma avaliação. Quando nós olhamos o preto velho e achamos lindo e dizemos que é lindo, nossa, é um arquétipo maravilhoso, não é? É do negro que foi escravizado, que superou, que perdoou, que é sábio, que traz o entendimento. Adoramos o colo do preto velho, adoramos estar com ele. Mas eu saio do terreiro e como eu olho o irmão que é negro. Como eu falo ou faço piadas do irmão que é negro. Como é aceitável determinadas coisas. Como eu nego, dizendo não existe racismo. Tudo isso é preciso ser realmente tocado no nosso coração, olhado com coragem. Novamente, é preciso coragem para olhar para isso e vermos essa necessidade. Então, se somos umbandistas, se amamos o que esses que foram excluídos e que chegam à Umbanda trazendo o melhor, e nós não respeitamos, não amamos o que essa causa representa, temos que rever realmente como nós estamos pensando e nossos sentimentos. Então, fica uma reflexão para todos nós e o coração com a vontade realmente de nos unirmos todos para que o nosso olhar seja melhor e para que esse movimento, o movimento antirracista, seja respeitado e dentro das nossas possibilidades, que muitas vezes não é nosso lugar de fala, mas dentro das nossas possibilidades possamos ajudar e estar junto a esses. E aí sim, temos uma sociedade igualitária. Que Pai, Oxalá nos abençoe, abençoe a todos, que nossos corações se abram, nosso entendimento também se abra. Beijo a todos, tudo de bom, até a próxima.